por ser feriado, a gente está fazendo uma coisa só, que é, em vez de ter a ceia às 6 horas, a gente vai ter a ceia agora à noite, e enquanto também temos a celebração da noite. A ideia da ceia é algo que é importante para nós, pois o próprio Jesus pediu que nós refizéssemos isso várias vezes até o retorno. O problema é que ceia é um negócio muito sério. Ceia não é uma cerimônia qualquer, que você vem para cá e você vai comer um pedaço de pão e beber um pedaço de... beber um pedaço não, tomar um cálice, um copo de suco de uva, que é o nosso caso. A ceia vai além disso, ela tem um conteúdo por si, que por trás traz toda o embasamento de uma relação com Deus e uma relação com o próximo. Por isso, eu gosto muito de participar da ceia, mas eu acho que ceia tem que ser algo muito bem feito e levado a sério por todos nós. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai passear por esse texto até a hora da ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Abriu sua Bíblia. O texto começa, ou ele trabalha no verso 23 e 24, o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Quando o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse é um texto escrito por Paulo a uma igreja complicada, a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha muita confusão, muita briga interna, muito pecado, coisas onde a madrasta tinha relação com o enteado, brigas entre grupos, facções, um dizia que era grupo de tal, o outro dizia que era do fulano de tal, o meu líder é melhor que o seu líder, e assim por diante. Uma igreja cheia de problemas. Então Paulo escreve uma carta para pôr em ordem essa igreja, e ele chega no momento que ele traz o conceito da ceia. E ele diz: olha, aquilo que eu recebi, porque eu não estava lá, entretanto aquilo que eu recebi é também o que eu estou passando para vocês. E ele pontua a cerimônia da ceia com o dia em que Jesus Cristo, ou na noite em que Jesus Cristo foi traído. E eu acho isso tão bacana e tão interessante, porque não foi na noite de uma festa, não foi na noite de algo bom, não foi na noite de um acontecimento magnífico, foi na noite em que ele foi traído. Ele pegou o pão e partiu, e tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. De semelhante modo, pegou o cálice e disse: esse é o cálice, o sangue da nova aliança, tomai sempre em memória de mim. E ele ensina. Agora, olhar para este texto significa que a gente tem que aprender com o que Paulo aprendeu e ensinou, para que a gente possa participar da ceia de forma coerente e de forma contundente em relação ao que está por trás de toda essa cerimônia. Primeiro que a gente pode pensar nesse texto é como Jesus quer que vivamos. Como é que Jesus propôs, quando ele celebrou a ceia, no simbolismo todo da ceia, no conteúdo todo dessa cerimônia, como é que Jesus queria que eu e você vivêssemos, como é que ele gostaria que nós vivêssemos em comunidade. Isso aqui é uma comunidade, uma família, uma igreja. Como é que ele gostaria que nós vivêssemos em comunidade? O texto de Coríntios, nos versos 17 a 21, diz: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga.
Veja que no texto, ele traz um contexto bastante esquisito, né? Quer dizer, puxa vida, o que é que ele está falando? Que no dia que há a celebração da ceia como igreja, a igreja parece que entra em frangalhos. Ele diz, a primeira coisa negativa que eu estou escutando é que tem muita divisão entre vocês. Fulano que não fala com Beltrano, ciclano que não quer saber do outro, o outro que não quer saber do outro ainda, é um que está de mal, Belém, nunca mais estou de bem, come sal no Natal e faz mingau, nem lembro mais como é. Mas o fato é que existe muita divisão aí dentro. Além do que, a cerimônia vocês estão praticando de forma diferente. Um não está esperando o outro, porque a ceia, isso que a gente vai participar agora, ela estava inserida numa festa. Era a festa ágape, ou a festa da fraternidade, onde eles se reuniam e depois eles tomavam a ceia. Mas enquanto eles se reuniam, era um grande junta-panela. E diz que uns traziam o conteúdo que estava dentro do junta-panela e outros não traziam nada. E diz que quando eles se reuniam, aqueles que tinham muito comiam muito. Enquanto isso, tinha alguns que não tinham nada e não comiam nada. Ele diz, escuta, está tudo errado entre vocês. Então vamos organizar. Por quê? A primeira característica da participação da ceia é a unidade. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Vocês estão separados, não há coesão, não há unidade aí dentro. E vocês precisam entender que a marca do cristianismo é, sem dúvida nenhuma, a unidade. Por quê? A marca do cristianismo é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo vem ensinando a respeito do amor e ele diz o seguinte, o resumo de todas essas coisas, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, vocês têm que viver na fé, na esperança e no amor, sendo que, do maior desses três, o amor é o principal. Pergunta, por que o amor é o principal? Porque quando a gente fala de fé, a fé é um conceito que está dentro da nossa cabeça, é uma crença, é algo que eu trago como certo, é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que não se revelaram, eu acredito nisso, isso tem a ver com a fé. A fé tem a ver com a minha cabeça, com os valores, os princípios, a minha doutrina, o que eu acredito, tem a ver com a minha cabeça. Ele diz, a fé, a esperança tem a ver com os meus olhos, é aquilo que me faz enxergar lá na frente. A esperança, ela me dá rumo, porque eu acredito hoje, mas eu posso estar acreditando hoje, mesmo contra todas as evidências, mas eu sei que Deus prometeu, e isso é fé, e porque Ele prometeu, eu sei que lá na frente eu vou ver. Então eu posso passar por essa provação, porque eu sei que o resultado lá na frente dessa provação é a minha maturidade. Eu posso fazer isso porque eu sei que lá na frente eu vou colher aquilo. Então a esperança fundamentada na fé me faz enxergar o que está lá na frente. A fé, a esperança e o amor. Por que o amor? Porque entre a fé e a esperança, nós temos que viver em amor. E ele diz, e o amor dos três é o maior. Por que é o maior? Porque é simples. Um dia, quando Jesus Cristo voltar, a fé não será mais necessária. E a esperança também não. Entretanto, viveremos eternamente no amor. Isso significa que a marca do cristão não é a fé. E nem a marca do cristão é a esperança. A marca do cristão é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Caramba, me leva numa outra dimensão. Porque a característica dentro do corpo de Cristo, dentro de uma família como esta, tem que ser a unidade, fundamentada naquilo que cremos, naquilo que esperamos, mas principalmente em como nos portamos uns com os outros. Porque amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é mais do que sentimento. O sentimento está envolvido, mas não é só. Tanto que a Bíblia nos ensina a amar
com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. A mente tem a ver com a convicção. A alma tem a ver com as emoções. O coração tem a ver com aquele que mede as convicções e as emoções e toma uma decisão em cima disso. O coração é a fonte das nossas decisões. Mas amar com toda a nossa força significa que tem dias que a gente não vai saber porque amamos, o que sentimos, nem decidimos isso, entretanto, vamos amar na marra. Por quê? Porque a marca do cristão é o amor, que vai ser a característica da eternidade. Nós viveremos uma eternidade em amor. Saberemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A unidade. Tem que haver unidade. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Significa que não aprendemos ainda a viver em amor, por amor, no amor. Significa que temos que dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, quebra esse coração duro, coração egoísta, para que eu possa amar o meu próximo de fato. Porque o segundo nível, além da unidade, é a comunhão. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O texto está falando da festa que existia, e no contexto da festa se aplicava a cerimônia da ceia. E ele diz: olha, o fato é que entre vocês não há comunhão. A comunhão é repartir o pão. A comunhão é repartir o vinho. A comunhão é carregar as cargas uns dos outros. A característica daquele que ama é aquele que reparte o que tem com os outros. Então, comunhão significa eu olhar para o meu próximo e dizer: eu vou cuidar do meu próximo. Comunhão significa aquilo que eu tenho não é mais meu, mas o que eu tenho é nosso. Porque o pão que é nosso, o Senhor nos dá hoje. Significa que aquilo que eu tenho é para ser distribuído. Quem estava aqui na palestra do Tiago Matos, o Tiago disse uma coisa que eu achei brilhante. Ele disse o seguinte: aquele que não contempla no seu orçamento pessoas, continua amarrado a coisas. Aquele que não contempla no seu orçamento pessoas, continua vinculado ao consumismo, ao materialismo, ao querer coisas o tempo todo. Porque aquele que compreendeu que o amor é a marca do cristão, a comunhão é carregar o fardo do outro. A comunhão é suprir a necessidade do outro. A comunhão é abrir mão do meu para que o outro tenha também. Porque a gente fala muito em comunhão, e comunhão dá a impressão de que é aquela amizade profunda, né? Quer dizer, vamos ter comunhão, comer unhão. Não, comunhão é você carregar, não tem nada a ver necessariamente com esse vínculo de relacionamento bacana. Eu gosto do sujeito porque o sujeito gosta de mim, eu gosto do sujeito. Olha, rolou química entre nós. O meu santo bateu com o dele. Não, se santo bateu, não deu certo. O fato é que a gente confunde um pouco o conceito de comunhão, porque a comunhão vai além disso. Comunhão é maior do que isso. Lembrei hoje de manhã, estava falando lá no retiro, lembrei de uma terapeuta, um pastor amigo meu, que sentou com uma pessoa e disse: por que você veio conversar comigo? A pessoa virou e falou assim: pastor, eu vim conversar com você porque eu não amo mais o meu marido. Ele disse: você não ama mais o seu marido? Não, não amo mais o meu marido. O que aconteceu? O amor acabou. Eu disse: bom, a Bíblia diz que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E porque temos que amar Deus sobre todas as coisas, e Deus é amor, porque você ama Deus sobre todas as coisas, e Deus é amor, então ame com o amor de Deus. Ela disse: eu não consigo. Eu não consigo. Eu disse: então, a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Como você se ama, ame o teu próximo como você ama você mesmo. Assim, pelo menos, você tem um norte, você tem como fazer isso. Ele disse: eu não consigo.
Aí ele virou e falou assim: bom, então só tenho para você uma terceira situação, um terceiro caminho. A Bíblia diz que você tem que amar os seus inimigos, então vai por aí. A característica do cristão é o amor. E porque ama, eu promovo comunhão. Eu não me afasto. Eu vou lá suprir a necessidade dele. Eu vou fazer que tudo aquilo que eu tenho é dele também. Tudo aquilo que eu carrego, eu distribuo com ele. O que ele tem é meu. A oração do Pai nosso faz sentido quando eu digo o pão nosso nos dai hoje. Porque o pão já não é mais meu, mas o pão é nosso. Comunhão, comunhão. E a terceira característica é gratidão. E tendo dado graças, partiu. Como é que Jesus quer que nós vivamos? Ele quer que nós vivamos em unidade, em comunhão e em gratidão. Em gratidão e não em ingratidão. Gratidão é aquele coração satisfeito. O coração que não impede ou não gera impedimento para o próximo. Obrigado, Senhor, pelos amigos que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelos momentos que eu estou vivendo. Obrigado, Senhor, por essa comunidade bacana. Obrigado, Senhor, porque eu posso participar de um grupo que canta e toca de forma tão bem. Obrigado, Senhor, porque o meu pastor é lindo. Você pode agradecer a Deus e ser grato o tempo todo. Obrigado, Senhor. Obrigado. E uma das coisas que tem me entristecido muito é que eu tenho visto como a marca do cristão é a ingratidão. Como se ele não tivesse tudo o que precisa. Como se o que ele precisa sempre é mais. É aquilo, eu não estou satisfeito com o que tenho, eu quero mais o tempo todo. E eu quero mais o tempo todo. E eu quero conquistar mais coisas. E eu preciso de mais coisas. E eu desejo mais coisas. E eu busco mais coisas o tempo todo. Eu não estou satisfeito com isso, eu preciso daquilo. Se eu tenho aquilo, aquilo não me satisfaz. Senhor, eu nunca estou feliz com o que tenho. Ele nunca leu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o meu cálice transborda. Isso ele não consegue ler, porque ele diz, o meu cálice está furado, sempre falta. Quando o cálice está furado, sempre falta, o problema não é o cálice. O problema é que Deus nunca se tornou o pastor da sua vida, porque você continua achando que está faltando coisas. O que Jesus nos ensina é viver em unidade, em comunhão e em gratidão. Eu sou grato, Deus, por tudo que tenho. Eu sou grato, Deus, pelos amigos que tenho. Eu sou grato, Deus, pela condição que vivo. Eu sou grato, Deus, eu sou grato. Gratidão é marca do cristão. Uma outra característica do texto é que a gente pode avaliar toda a nossa vida de acordo com Jesus Cristo. Significa que Jesus é o nosso parâmetro. E isso é uma coisa que nós precisamos saber. Por que Jesus Cristo desceu dos céus e veio até a terra? Porque ele invadiu a nossa praia. 2 motivos principalmente. O primeiro, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, porque ele pagou o preço do pecado, desceu, veio e morreu por nós. Significa que ele pagou o preço do pecado. Por que ele veio? Porque o homem era cabido a ele, sei lá eu como fugiu a palavra agora, era para o homem, a condição dele era de morte. Então Jesus desce, vem e diz, se o salário do pecado é a morte, eu morro por você. Eu pago o teu preço. Porque dessa forma, a condenação é aplicada em mim. A justiça é feita, porque o salário do pecado é a morte. A morte tem o seu salário pago. E por causa disso, eu desço dos céus e venho ao seu encontro. A segunda característica é que Deus estava lá e dizendo, e se eles forem salvos? Será que eles sabem como tem que viver? Então eu sei o que eu vou fazer. Eu desço lá
eu vivo com eles, assim daqui para frente, eles têm um parâmetro, uma maneira de avaliar a própria vida, algo com quem se comparar. Por isso, o texto diz assim, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Primeiro é necessário examinar-se, depois comer do pão e beber do cálice. Olha que coisa interessante. A ceia não pode ser considerada por mim e por você como uma prática qualquer, como uma situação qualquer. A ceia exige um processo, exige passos. O primeiro passo é que antes de comer do pão e do cálice, eu tenho que examinar a mim mesmo. De que maneira? Olhar para mim e olhar para Jesus. Olhar para mim e olhar para Jesus. E como é que a gente pode olhar para nós mesmos e olhar para Jesus? O texto, ele apresenta o seguinte: o pão, que é o corpo, comparado com o corpo, o que precisa ser quebrado. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O meu corpo está sendo quebrado por vocês. O meu corpo está sendo oferecido por vocês. O meu corpo está sendo levado por vocês. E ele simboliza, ou ele é simbolizado neste pedaço de pão. A gente não acredita que este pedaço de pão, ele se torna o corpo de Cristo. Nós não acreditamos que você não precisa morder, ou não pode morder, porque é o corpo de Cristo. Isso é um pedaço de pão. É um simbolismo. É um pedaço de pão que simboliza o que a Bíblia nos ensina. É que simboliza o corpo de Cristo partido por nós. Lembrando sempre que só foi partido por causa do pecado. Porque o pecado traz uma condenação. O pecado traz para nós a morte. O pecado é uma rebeldia em relação a Deus, quando eu chego para Deus e digo: o Senhor não é mais o Deus que eu quero para mim. O Senhor não é mais aquele que eu necessito. O Senhor não é mais aquele que eu busco, que eu almejo. O Senhor não é mais aquele a quem eu vou servir. Eu daqui para frente estabeleço as regras por mim mesmo. Daqui para frente eu vou viver de acordo com os meus princípios. Daqui para frente eu vou viver de acordo com os meus direitos. Eu quero poder controlar a minha vida. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu digo o que eu tenho que fazer daqui para frente. E quando nós nos posicionamos dessa forma, esta rebeldia, como Deus ele propõe, mas não impõe, e ele nos deu o livre-arbítrio, a partir daquele momento Deus diz: bom, se é isso que você quer, eu estou fora. Eu entendi. Você não precisa de mim. Você não me quer. Eu não vou estar com você. Tudo bem. Só que isso traz uma consequência para nós. O se desligar de Deus traz uma morte. É uma morte espiritual? Sim. O vínculo com Deus acabou. Não existe mais uma relação com Deus, simplesmente porque nós pedimos para Ele ir embora, porque nós nos afastamos dEle. Por isso que Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Significa, depois que nós entendemos o corpo partido de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus. Que nós entendemos que Cristo só foi para a cruz porque o pecado traz uma condenação, que é a morte. Eu tenho paz com Deus. As guerras, as separações, a inimizade não existe mais. Agora eu posso me relacionar com Deus. Porque o corpo dele foi partido. O que precisa ser quebrado na sua vida? O que é que precisa ser partido na sua vida? Qual é o tamanho do teu orgulho que tem conduzido e direcionado a tal ponto que a unidade, a comunhão e a gratidão têm se perdido? Quais são o padrão de comportamento que você tem carregado para você?
as ações, as posturas, as convicções que têm te tornado disforme em relação a Deus. E a segunda característica é que ele diz, o vinho, o sangue, é o que precisa ser esquecido. Ele disse, da mesma forma, depois de ter partido o pão, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Interessante o conceito da nova aliança. No Velho Testamento eles tinham uma aliança. A aliança existia, toda a lei. E a lei tinha que ser cumprida. E a lei tinha que ser vivida por eles. Os 10 mandamentos foram ramificados e a gente tinha que viver e viver de acordo com aqueles mandamentos. Os fariseus, eles tentavam cumprir à risca cada um daqueles mandamentos. Eles olhavam aqueles mandamentos e diziam, eu não posso fazer. O problema é que existindo aqueles mandamentos, tanto eu como você, nós sabemos que é impossível nós não errarmos. O próprio Paulo, que era um cara zeloso em relação à lei, ele dizia, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Desventurado, desgraçado homem que sou. No fundo, numa análise séria, numa análise comprometida, numa análise neutra da nossa vida, de olharmos para dentro de nós mesmos, o resultado a que chegamos é, nós temos muita coisa, que quando eu olho para Jesus eu sou diferente. Se o meu padrão é Jesus, eu não consigo ser igual. E aí eu entro numa roubada, porque a antiga aliança era um Deus que havia estabelecido leis, e estas leis a gente tinha que cumprir. Eu abençoarei os que seguirem tudo isso, amaldiçoarei os que não seguirem tudo isso. E aí você diz, cara, como é que eu posso ser salvo se eu não consigo cumprir a lei? Aí chega Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, no Velho Testamento, quando você não conseguia cumprir a lei, o que você tinha que fazer? Você pegava um animalzinho e sacrificava o animalzinho. E aquele sangue derramado trazia o perdão. Por quê? Porque o pecado gera morte. Então, se eu não conseguir cumprir a lei, eu tenho como me redimir se eu pegar um animalzinho e sacrificá-lo. Eu pegava uma pombinha, um carneiro, um gavião, um porco não, porque porco não servia para nada. 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 Inclusive lembrei de algo que compete a falar aqui agora. Que o que Jesus ensina é que ele chega aqui e diz, vocês não cumpriram a lei. E a lei diz que quando vocês não cumprirem, vocês têm que sacrificar um animalzinho. Eu vim aqui dizer para vocês que eu não vim acabar com a lei. Eu vim validar a lei. Porque daqui para frente, o sangue derramado será o meu. Nenhum outro animal precisará derramar o sangue. Sabe por quê? Vocês nunca cumprirão a lei. Mas eu faço uma nova aliança com vocês. Aliança do meu sangue. Eu esqueço os pecados. Porque eu paguei o preço do seu pecado. Que Deus incrível! Por isso que quando a gente toma um cálice como esse, o que nós estamos entendendo é, cara, isso é a nova aliança, é o novo vínculo. Eu nunca consegui cumprir a lei, eu nunca serei por mim mesmo um sujeito santo, eu nunca serei por mim mesmo um cara parecido com Jesus Cristo, mas Ele veio e Ele me capacitou no sangue do Cordeiro, que é Ele, uma nova aliança. É um novo vínculo, já não preciso fazer mais nada, porque Ele fez tudo por mim, Ele esqueceu, e a Bíblia diz que Ele esquece mesmo, que Ele pega o nosso pecado e joga na profundeza do mar, dizendo, ainda põe uma placa, dizia o Jaime Kemp, aqui é proibido pescar. O conceito é exatamente esse,
Ele não lembra. Ele não lembra. Ah, mas por quê? Deus é esquecido? Não. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a misericórdia significa não receber o que nós merecíamos receber. Por isso nós não recebemos por causa do amor dele e por causa do sangue derramado. A cada manhã ela se renova por nós. A cada manhã ela vem sobre nós. E eu estou livre da condenação do meu pecado. Porque de uma vez por todas ele derramou o sangue daquele cordeiro dizendo: não tem nada a ver com vocês. Sou eu que lhes dou a salvação. Sou eu que paguei o preço do seu pecado, sou eu que me movimentei em relação a você, sou eu que te trago para junto de mim, sou eu que te justifico, sou eu que tiro a barreira da inimizade, sou eu que venço a morte, sou eu que te liberto do teu pecado, sou eu que curo as tuas feridas, sou eu que saro os teus traumas, sou eu, porque eu sou. Por isso Jesus vem ao nosso encontro. Por isso que Jesus aparece a nós. E por isso que nós podemos esquecer. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos adversários, ou os nossos devedores. Eu perdoo, Pai, porque o Senhor me perdoou. Eu perdoo, Pai, porque o Senhor veio ao meu encontro. Eu perdoo e posso ir ao encontro dos outros, porque o Senhor não considerou mais nada. O teu sangue, a nova aliança, restaurou tudo isso. Agora, baseado nisso, qual a razão da vida com Jesus? Então, como é que a gente vive? E o texto de Coríntios, ele ainda diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A primeira característica tem a ver com o passado, a redenção pela cruz. Vocês anunciam a morte do Senhor. Todas as vezes que a gente participa da ceia, o que a ceia está nos lembrando é a morte de Cristo. Então nós olhamos para o passado e enxergamos no passado a nossa redenção, o nosso livramento. Nós olhamos para o passado e dizemos: nós somos salvos. Mas André, o que você fez para ser salvo? Eu não fiz nada. Deus desceu do céu, se encarnou. Jesus Cristo chegou aqui dizendo: eu tenho um cálice para beber, eu vou beber deste cálice. Ele bebe desse cálice e ele me traz salvação. A morte dele é a salvação. Por isso, todas as vezes que eu olho para a cruz simbolizada nesse pão e nesse cálice, eu estou lembrando, dizendo: eu fui salvo. Eu fui salvo. E não foi por mim, foi pelo próprio Cristo. Eu fui salvo. Segunda coisa, é que no presente, eu sou fortalecido pela cruz. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Olha o último versículo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. O que isso significa? Significa que quem não participa da ceia e entende o que a ceia é, e leva o que está por trás da ceia a sério, que tem a ver com examinar a si mesmo, ele traz uma condenação sobre si. E essa condenação pode ser uma fraqueza, pode ser uma doença, e pode ser o dormir, que é a morte. Fala: André, mas está falando isso fisicamente? O que eu estou querendo dizer é que o que Paulo aprendeu e ensinou é que quem não avalia a si mesmo, quem não se olha e se compara com Jesus Cristo e vê e enxerga as coisas que precisam ser modificadas na sua vida, que examina a si mesmo, olhando para o pão, olhando para o cálice, dizendo: este pão foi partido por mim, este cálice foi derramado por mim. É um preço sério que Jesus Cristo levou, que Jesus Cristo pagou para que eu possa viver com Ele, para que eu possa me aproximar dEle. Por mais que eu não faça nada para minha salvação, foi Ele quem fez. Se eu sou salvo,
Eu me empenho ao máximo, eu luto, eu estabeleço uma guerra civil dentro de mim, por me tornar parecido com Jesus Cristo. E Ele me torna parecido com Ele. Mas eu luto, eu batalho, eu guerreio, eu tenho raiva, ódio de como eu sou, dos sentimentos, das coisas que não quebrei, das coisas que não esqueci. Eu dobro os meu joelho dizendo: Senhor, o Senhor precisa me modificar, o Senhor precisa me dar um coração novo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo quebrantar, eu não consigo mudar, mas o Senhor pode fazer isso. E eu entro num processo de restauração. A ceia, ela significa que eu tenho que olhar, e o texto está dizendo: aquele que bebe, que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? Não é o pão e o cálice, é o corpo do Senhor, a comunidade. É se olhar nos relacionamentos, é se olhar na postura que você está vivendo, é saber se existem irmãos que você não perdoou, ou irmãos que você não foi pedir perdão. É entender que isso é coisa séria, que pecado não tratado, ele traz morte espiritual, ele traz fragilidade espiritual, ele traz enfraquecimento espiritual, enfraquecimento tal que pode trazer doenças emocionais, espirituais e físicas, que podem levar inclusive até a morte física, porque é coisa séria a ser tratada, é coisa séria a ser levada por mim. Por isso Paulo diz: hoje, o que vocês podem fazer é se fortalecer pela cruz. Por isso examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Primeiro você se examina, depois você come e depois você bebe. E por fim, tem a ver com o futuro, a esperança pela cruz. Façam isso sempre em memória de mim. E façam isso até que Ele venha. Essa é uma cerimônia com data de validade, prazo de validade. Não é uma cerimônia que nós faremos por toda a eternidade. Nós vamos fazer até um dia, quando Jesus Cristo voltar. E Ele voltará. E Ele voltará. Aí toda essa luta interna, todas essas brigas que eu tenho comigo mesmo, todo aquele apelo entre fazer o bem e não conseguir, fazer o mal e não querer, toda essa luta cai por terra. Porque Ele chegou. No primeiro momento, Ele me dá a vitória. No segundo momento, Ele aplica a vitória. No primeiro momento, Ele diz: você pode ser salvo. No primeiro momento, Ele diz: eu paguei o preço. No segundo momento, Ele diz: eu imprimo em você o preço. Até que Ele venha. Tem um prazo de validade. Um dia Ele vai voltar. Quando Ele voltar, todo choro, toda lágrima, toda dor, todo ranger de dente, toda desestruturação, de uma vez por todas, cessará. E aí a gente não precisa mais lembrar da cruz, porque ela foi aplicada integralmente nas nossas vidas. Obrigado pelo amém. Sonho ser um pastor de uma igreja que um dia vai falar amém. Até que Ele venha. Vamos para a ceia? Queria dar um tempo para você. Queria que você pensasse na sua vida. Analisasse o seu coração. Enxergasse aonde você está. Eu queria que você pensasse no pão e no cálice. Quando você pegar o pedaço de pão na sua mão, você vai dizer: isso aqui representa, simboliza, me faz lembrar do corpo de Cristo que foi partido por mim. Quando você pegasse o cálice, você vai lembrar do sangue derramado por você. No primeiro momento, você vai lembrar que o pecado
trouxe uma condenação terrível, tão terrível, que o próprio Deus desceu dos céus e veio pagar o preço dessa condenação. No segundo momento, você vai olhar para esse cálice e vai dizer: eu sei que eu não consigo trazer para mim a salvação, mas o Senhor Jesus Cristo me deu uma nova chance. Nesse suco de uva que simboliza o sangue, a nova aliança. Eu não preciso sacrificar mais ninguém, mais nenhum bichinho, porque Ele se sacrificou por mim. Não tem a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Por isso eu posso participar. É uma coisa tão séria que eu vou olhar para mim mesmo. E olhar para mim mesmo, olhando para o corpo de Cristo. Como andam os seus relacionamentos? Como andam os seus vínculos pessoais? Como anda o seu compromisso de santidade? Como anda a sua marca em relação a Jesus Cristo? Como é que você está em relação a tudo isso? Avalie, chegue diante de Deus, se coloque diante de Deus, coloca a sua luta, explica para Ele que você não está feliz, pede socorro, mas não deixe de se examinar agora, antes de comer do pão e beber do cálice. Por isso eu quero deixar esse tempo para você fazer isso. Passe um tempo olhando para dentro de você mesmo, e daqui a pouco a gente participa da ceia.